senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas, cidadãos da nossa cidade. Bem rapidamente, eu queria dizer ao pessoal de Caxias do Sul, aos cidadãos de Caxias do Sul, que esse vereador aqui, no decorrer desse ano, trará mais novidades para a melhora da nossa cidade, mas que, como representante da direita dentro dessa casa, e representando com muito orgulho o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu não poderia, e fico muito feliz que a vereadora, minha amiga, a vereadora Estela, me antecedeu, fazendo uma fala justamente dentro do assunto que eu trago hoje. E o importante, gente, não é causar briga, discórdia, ofender esse, ofender aquele, falar mal desse, não. O importante nessa tribuna, senhoras e senhores, é a gente trazer informações verdadeiras. É não trazer mentiras, é não trazer fakes, é trazer informações baseadas na verdade. E eu farei aqui em breve, agora para todos vocês, uma leve e suave, mas triste, retrospectiva do nosso país dos últimos anos. Então eu trago aqui para vocês o seguinte: isso são divulgações de notícias, não é o Fantinel que está falando da boca para fora. A fala de Lula em 21/1/2023, em Roraima. O presidente Lula disse que não sabia como estava a situação dos Yanomamis na região. E afirmou ele: tive acesso a umas fotos nessa semana, efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como o país que tem as condições do Brasil deixar indígenas abandonados como estão aqui, declarou Lula. Lula também criticou o presidente Bolsonaro e disse: se ao invés de fazer tanta motociata, ele, Bolsonaro, tivesse vergonha na cara e viesse aqui uma vez, quem sabe o povo não estivesse tão abandonado. Então lá, gente, vamos lá nós agora, vereador Marisol, para uma retrospectiva. Todas as retrospectivas são interessantes, né? Notícias do governo Lula. Ano 2004. A ONG acusa Lula de trair os índios e levar à violência. A Survival Internacional, é uma ONG internacional, gente, que defende os direitos de populações indígenas em todo o mundo, divulgou um comunicado em que acusa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de ter traído os índios e levado a episódios de violência em todo o país. No comunicado, a ONG diz que a Amazônia brasileira viu, nesta semana, abril de 2004, uma explosão de violência, tanto com índios quanto com garimpeiros sendo mortos e espancados. A Survival Internacional diz ainda que, apesar dos comprometimentos, vereador Bressan, claros no seu manifesto eleitoral para demarcar terras indígenas e defender os seus direitos, o presidente Lula foi incapaz de lidar com os problemas prementes, o que levou a uma explosão de conflitos violentos por todo o país. Vamos lá, retrospectiva, ano 2006, Câmara dos Deputados. Em painel da 10ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Indigenista Missionário divulgou relatórios sobre os casos de violência contra os povos indígenas no Brasil durante os últimos 10 anos. Proporcionalmente, o número de assassinatos cresceu no governo Lula. De 1995 a 2002, o mapeamento apontava 20,65 assassinatos por ano. De 2003 a 2005, o índice subiu para 40,67 assassinatos por ano de índios. Vamos na retrospectiva, ano de 2007. CPI sobre a desnutrição de crianças indígenas é instalada. A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as causas e os responsáveis pelas mortes de crianças indígenas por desnutrição. Vamos lá na retrospectiva. Ano de 2010, caciques fazem protesto, queimam bonecos de Lula.
um grupo de caciques e lideranças de 6 comunidades indígenas da região de Bauru fizeram ontem um protesto em frente ao núcleo de apoio operacional contra o decreto do presidente da Fundação Nacional do Índio, Márcio Meira. No protesto, os indígenas queimaram o boneco de pano com o boné e a inscrição PT, que representava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de ater fogo, eles atiraram uma flecha no boneco. Isso é para protestar contra o descaso com a comunidade indígena, declarou Paulo Paikan. Vamos lá na nossa retrospectiva. Notícia de 2011. Gente, agora nós chegamos aonde a vereadora Estela tocou no assunto aqui nessa tribuna hoje. A desnutrição em 2011. Não sei quem que era o presidente, era o Temer, Bolsonaro, não me lembro. 2011. A desnutrição matou 92 crianças indígenas no ano de 2010. A falta de atenção à saúde dos povos indígenas provocou a morte de 92 crianças menores de 5 anos em 2010. Mostra o relatório do Conselho Indigenista Missionário divulgado. A situação mais crítica se dá no Mato Grosso, na tribo Chavante. Ontem, das 100 crianças nascidas, 60 morreram. Vamos lá na nossa retrospectiva. Ano de 2013. Nos 8 anos de governo do ex-presidente Lula e nos 2 primeiros da presidente Dilma, senhoras e senhores, 560 índios foram assassinados no Brasil. Uma média de 56 por ano. Isso representa um crescimento de 168,3% em relação à média dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Os números fazem parte do levantamento do Conselho Indigenista Missionário, ligado à Conferência Nacional dos Bispos. Aí, gente, eu faço a seguinte colocação. Acho que deixei a folha. Acho que deixei a folha lá na mesa. Ah, está aqui, está aqui. Faço a seguinte colocação. Vamos entrar num assunto bem rápido aqui. E isso eu acho que é unânime nessa casa. Independente de partido. É unânime. Nós vemos um governo que assumiu há 30 dias, que fala única e exclusivamente da situação dos índios da Amazônia. Gente, os índios da Amazônia. Nós temos os índios Guarani, que vivem na região metropolitana de Porto Alegre, próximos ao litoral, e em estado precário. Aqueles não são índios. Aqueles não são índios. Em Cachoeira do Sul, índios Guarani, vivendo na beira da estrada de esmola. Esses não são índios. Não, esses podem morrer, não tem problema nenhum. O problema é a Amazônia. Caçapava do Sul, o acampamento dos índios Irapuá, em extrema necessidade, com crianças passando fome, mendigando, pedindo dinheiro nas paradas dos caminhões. Esses não são índios. Esses podem morrer para esse governo. No Mato Castelhano, índios Caingangue, há muito tempo pedindo que implantem lá uma UBS, alguma coisa para atender eles, porque as crianças nem vacinadas estão. Esses não são índios, esses podem morrer. O importante é a Amazônia. Outras cidades, Constantina, Sertão, Carazinho, Cacique Doble, Iraí, todas com povos indígenas, abandonados ao Deus dará, sem ajuda nenhuma. Esses não são índios, esses podem morrer. O importante é a Amazônia. Por quê? Ah, Amazônia, tchó. Amazônia, gente. Quanto dinheiro está vindo da Europa para a Amazônia? Por quê? Para ajudar os índios? Será que é para ajudar os índios? As milhares de ONGs que estão lá, abastecidas com milhões de reais, que diz que é para ajudar os povos, mas são presos pela Polícia Federal levando ouro e diamante do nosso país para fora, levando madeira irregular para esses países que dizem que querem defender o meio ambiente,
queimando milhões de reais para cá, para o governo, para proteger a natureza. Ora, se é para proteger os índios, nobres colegas, nós temos índio no Brasil inteiro. Então eu deixo aqui essa pergunta: esse governo quer defender os povos indígenas? Para concluir, senhor presidente, os povos indígenas brasileiros ou um povo indígena na Amazônia, porque embaixo da oca deles tem diamante, ouro e minerais preciosos para vender para os companheiros lá fora? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Não havendo mais pedido de declaração de líder,